Olá, prezado professor, aqui é o pastor William Corby falando. Hoje nós vamos entrar na lição número 11. Vamos falar sobre o tema A Teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? Vamos aprender essa manhã sobre, será que todo sofrimento é uma correção divina? É isso que nós vamos aprender hoje na lição de hoje. Não deixe de compartilhar esse vídeo, acesse o canal da IADIO, se inscreva no canal e compartilhe com os demais professores. Amém, queridos? Vamos lá então? Texto áureo diz o seguinte: Ao aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Está lá em Jó, capítulo 36, versículo 15. Verdade prática: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Isso aqui é uma grande verdade que você precisa colocar em prática com os teus alunos, com os teus professores, né? Com os teus amigos, ensinando a igreja sobre isso. Nem todo sofrimento deve ser visto sobre a ótica da punição, mas como um principal educativo. É isso que nós vamos aprender sobre a escola do sofrimento nesse dia. Você vai ler lá com os teus alunos, cara professor, a leitura bíblica em classe, que está lá em Jó 32, do 1 ao 4, Jó 33, do 1 ao 4, Jó 34, do 1 ao 6, e você vai ler do Jó 36, do 1 ao 5. Amém, queridos? Vamos para o tema então? Então nós vamos aprender essa manhã, nós vamos aprender aqui sobre o sofrimento. Então, Eliú, aqui a título de introdução, ele vai dizer, né, a gente vai aprender que o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Embora que, você sabe já, nós já estamos estudando 10 lições anteriores a essa, e está bem claro que o sofrimento de Jó não tem nada a ver com o pecado. Jó não estava em pecado. Jó, a Bíblia diz, Jó 1, que ele era um homem justo, íntegro e se desviava do mal. Logo, os seus amigos, bem como esse Eliú, eles estão acusando que o sofrimento de Jó é porque ele estava em pecado, e a gente já sabe que não. Então, mesmo assim, mesmo Jó não estando em pecado, o que ele passa, o que Jó está passando, é uma escola para aprendizagem. Jó está sendo testemunho da soberania de Deus. Deus escolheu Jó para servir de testemunho, né, para todos aqueles que viriam depois, como o justo também sofre. Amém, queridos? Então enfatize isso com os teus alunos. Vamos para o primeiro tópico? O primeiro tópico diz o seguinte: o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Vou repetir, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Queridos, aqui ó, Deus é soberano. Agora, nesse primeiro ponto, nós vamos destacar aqui, com base em Eliú, que Deus é soberano, né? Ó, tá aqui, ó. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador das suas criaturas, né? Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem, não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. Ou seja, Eliú, queridos, ele enaltece, ele revela apenas uma parte ou uma face de Deus. Ele revela o Deus transcendente, ele enfatiza o Deus transcendente, um Deus de longe, um Deus que não é emanente, ou seja, ele mostra apenas o caráter de um Deus que pratica a justiça, mas não enfatiza o Deus emanente, o Deus que é amor, o Deus que é misericordioso. Nesse sentido, ele está dizendo que Deus não tem que prestar conta para Jó, que Deus não tem que explicar nada para Jó. Isso, de fato, não deixa de ser verdade. Isso é uma verdade. Quem somos nós, queridos, para poder indagar a Deus, para querer botar Deus na parede e dizer que Ele tem que explicar algo para nós? Nunca. Isso aí, como pode o vaso querer dizer para o oleiro como ele tem que ser tratado ou trabalhado? Mas Deus, através das Escrituras, ele não é que ele presta conta ou ele explica o seu trabalhar, mas ele se revela para que o homem entenda algumas questões que ele mesmo está passando.
Lógico que aqui no caso de Jó, você sabe a história, o contexto histórico aqui, o livro de Jó é um dos livros mais antigos, se não for o mais antigo, como a maioria acredita, que o livro de Jó é o mais antigo a ser escrito. Logo, Jó não tinha o Evangelho nas mãos, Jó não tinha a Bíblia na mão para poder ler e ter lá uma reflexão que iria ampará-lo nesse momento difícil. Por exemplo, eu anotei aqui, Jó não tinha acesso a Mateus 6:6, quando diz que Deus retribui no secreto a sua oração. Né? Entra, fecha a porta do teu quarto e ora, teu Deus está em secreto. Esse é o Deus emanente. Jó, embora ele não tinha acesso a esse texto, mas Jó estava em busca de um defensor. Mais para frente nós vamos aprender isso. Jó sabia que já que ele não podia contar com amigos terrenos, já que os amigos que eram para ajudar estão colocando ele em maus lençóis, estão acusando ele de estar em pecado, Jó parte em busca de um defensor nos céus. Jó parte do princípio que Deus é soberano, sim, mas Deus está no controle de sua vida e no momento certo o próprio Deus irá enviar alguém ou o próprio Deus irá fazer a sua defesa. É por isso que Jó busca em Deus esse defensor. Então, embora Deus não precise explicar nada para Jó, mas através das revelações, através da própria palavra, hoje nós temos essa garantia que Deus se revela para nós e através da sua palavra nós conseguimos entender, às vezes, parte do que estamos passando, ou às vezes Deus nos consola pela sua palavra. Por exemplo, o que nos ajuda a entender isso aqui é que o que está lá em 2 Coríntios 5:7, é onde diz que nós andamos por fé e não por vista. Veja, quando nós entendemos isso, a gente passa a olhar com outra perspectiva para o sofrimento. Né? Embora nós vamos aprender aqui que o sofrimento é uma escola de Deus para nos moldar, para mudar nosso caráter, para mudar a forma de a gente encarar as coisas, mas veja, irmão, mesmo no sofrimento nós andamos por fé. Nós temos que acreditar que dias melhores virão, nós temos que acreditar que esse momento que nós estamos passando é uma fase da vida, né? Assim como não existe momento de alegria duradouro a ponto de ser eterno, porque ainda não desfrutamos de um céu que nos aguarda, aí lá sim seremos felizes eternamente, mas enquanto estamos aqui nesse mundo pecaminoso, vamos desfrutar de altos e baixos, mas nós devemos seguir essa orientação de Paulo, que nós andamos por fé e não por vista. Logo, nós entendemos que embora Deus não tenha que explicar nada para nós, mas nós temos plena confiança de que Deus está fazendo o melhor por nós. Amém, queridos? Vamos para o segundo ponto. O orgulho do homem priva de ouvir Deus. Veja, queridos, o orgulho do homem priva de ouvir Deus. O que Eliú está querendo dizer com isso? De que Jó não estava ouvindo Deus falar através do sofrimento. Veja que ele diz aqui, ó, de acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Está aqui, ó, o jovem acredita que mesmo um patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Para Eliú, Jó estava sendo orgulhoso porque não estava ouvindo Deus falar com ele através do sofrimento. Só que esse sofrimento é de caráter punitivo. E Jó, obviamente, que sabia que não estava sendo punido porque ele sabia que não estava em pecado. Agora, Jó também queria entender o porquê do seu sofrimento. Porque na cabeça dele, ele não pecou, mas está sendo assolado, né, por tudo aquilo que você já sabe, por perdas na família, perda das suas finanças e, sobretudo, a perda da sua saúde. Agora, Jó sabia que o próprio Deus, em algum momento, iria vir a seu favor e iria, quem sabe, fazer algo, né, embora Jó, quem sabe, acreditava, né, que Deus iria fazer algo, mas talvez pudesse passar pela cabeça de Jó que demoraria muito tempo para isso acontecer. E a gente vai ver lá no capítulo 42 de que Deus vira o cativeiro de Jó. Veja, irmãos, para Eliú, Jó estava sendo orgulhoso. E quantos, irmãos, isso aqui também aplicando para os nossos dias, professor, e aplicando com a sua turma, às vezes tem pessoas assim que o sofrimento vem, Deus permite o sofrimento para lhe ensinar, para mudar seu caráter, para nos moldar de acordo com o seu plano.
mas às vezes o orgulho fala alto. Não era o caso de Jó, mas tratando para nós esse assunto hoje, nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes nós somos orgulhosos demais para nos permitir ser moldado por Deus. E nesse sentido o sofrimento ele vem para quebrar esse orgulho. Mas volta a dizer, não era o caso de Jó, porque Jó não estava sendo orgulhoso, apenas Jó estava questionando o porquê do seu sofrimento. E com isso nós vamos para o terceiro ponto, o ministério da redenção. Veja, o ministério da redenção. Aqui Jó vai entender que, tá aqui, ó, por causa dela ele pode enviar um anjo. Eliú está dizendo, olha, Deus pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Veja, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da sua saúde do patriarca. Aqui, Eliú, ele vai tratar justamente do ministério ou do mistério que foi nos revelado, que é Jesus Cristo. Eliú está dizendo que se Deus quisesse enviar um anjo para mostrar para Jó o que ele tem que fazer e orientar Jó, Deus faria. E nesse sentido, esse texto, essa fala aponta, para o Jesus Cristo, para o Cristo que morreu na cruz e que, como está lá em 1 João, ele é o nosso advogado, justo, fiel. Então, ele é a nossa defesa, assim como seria a defesa do próprio Jó. Então está aqui, ó, não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa. Jó, o Redentor, que o justificasse depois de sua morte. Então veja, irmãos, é nesse sentido que Eliú diz que esse anjo poderia vir em defesa de Jó, mas Jó já estava em busca desse defensor, e nós que estamos posterior a essa história sabemos que esse defensor é Jesus Cristo. Querido professor, enfatize com teus alunos lá, quando nos faltar defensores nessa terra, quando nos faltar amigos que nos defendam, quando faltar pessoas que acreditem em você, quando você estiver passando um momento, estiver na escola do sofrimento, fique tranquilo, Deus, Jesus Cristo é o nosso defensor e no momento certo Ele há de nos justificar, no momento certo Ele há de nos defender, embora às vezes que a gente não entenda isso, mas nós temos que crer que Jesus é o nosso defensor, sim, e Ele sabe o que faz. Amém, queridos? Nesse sentido, então, nós vamos para o segundo tópico, que diz o seguinte, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Primeiro ponto, a justiça de Deus demonstrada. Queridos, vejam, aqui vai ser demonstrada a justiça. Está aqui, ó, como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Para Eliú, Jó estava acusando Deus de ser injusto. Só que não é bem assim. Embora Jó questione, Jó quer entender o porquê do seu sofrimento, porque ele não está em pecado, mas Jó com isso não estava dizendo que, embora dá a entender, mas eu creio que Jó não falou explicitamente que Deus era injusto, mas Jó queria entender. E na mente de Eliú, Jó não podia questionar e Jó não podia clamar, ou Jó não podia tentar entender da parte de Deus o que estava acontecendo. Veja, irmãos, quantas das vezes hoje que nós estamos passando um momento difícil de sofrimento e a gente vai buscar ajuda em quem? Em Deus, Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Veja, irmão, a Bíblia está recheada de textos que nós devemos buscar em Deus, buscar resposta em Deus. Mateus 6:6, que já foi citado, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Deus que está em secreto e Ele te recompensará. Quando você não estiver entendendo o sofrimento, quando você não estiver entendendo o momento difícil da tua vida, busque ajuda em Deus, busca uma defesa em Deus, mas ore confiando em Deus e não acusando Deus de ser injusto. Busque em Deus a sua soberania, porque irmãos, quando nós também murmuramos ou quando nós queremos colocar Deus na parede no sentido de Ele vir de maneira imediata ao nosso favor e nos tirar desse sofrimento, nós também estamos querendo dizer de maneira indireta que Deus não sabe o que faz.
Veja, irmão, Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim agora, irmãos, eu tenho que ter fé e confiança de que o Cristo que vive em mim sabe o que faz com a minha vida, sabe o que tem de melhor para mim e para o meu futuro. Mas por causa do sofrimento, às vezes a gente não consegue pensar de forma, às vezes, racional ou mesmo também de forma a lembrarmos o que nós devemos confiar plenamente em Deus. Mas Jó não estava dizendo que Deus era injusto. Jó apenas não estava entendendo que a escola do sofrimento tinha batido a sua porta. Jó não tinha entendido que ele havia sido matriculado nessa escola do sofrimento. O próprio Deus o matriculou nessa escola do sofrimento e não comunicou a Jó. Veja, então, irmãos, às vezes a gente não entende, mas lá na frente entenderemos o que hoje não entendemos. Por quê? Porque o Deus sabe o que faz com a minha e com a tua vida. Só que Jó não sabia que ele iria ser um testemunho vivo da soberania de Deus. Com isso a gente entra no segundo ponto, o caráter justo de Deus. Vamos lá? Que diz o seguinte, olha, aqui Eliú vai elencar seis indagações, né, que são verdades. Veja que todos os questionamentos de Eliú, eles têm parte deles, todos eles têm um caráter verdadeiro, só que muitas das coisas não se enquadram no momento que Jó está passando. Então vamos ao primeiro, que diz o seguinte, ó, para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Olha o que ele diz, ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Veja, irmãos, isso aqui, irmãos, na verdade, embora creio que Deus, né, inclusive está lá em Apocalipse, né, que quando Deus vir, ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, cada um vai receber aquilo que de fato merece, naquele sentido de ter feito algo e receber por aquilo. Só que nesse momento que nós estamos ainda desfrutando da graça, veja que na verdade, irmão, Deus não nos deu o que nós merecíamos. Porque nós não merecíamos a graça, nós não merecíamos o favor de Deus. Muito pelo contrário, nós é que éramos para ter ido para a cruz do Calvário. Só que Jesus, ele vem e nos resgata e tira-nos aquilo que era para nós fazer, ele fez por nós, né? Ele pagou essa cédula impagável, ele pagou essa dívida impagável. Veja, queridos, então nesse sentido Deus não dá o que nós merecemos, porque nós merecíamos morte, nós merecíamos morrer na cruz, nós é que merecíamos inferno, só que Deus resgatou os seus filhos, ou melhor, resgatou a humanidade, resgatou a sua criatura, que ao confessar Jesus Cristo passam a ser filhos de Deus. Então, nesse sentido, nós não merecíamos a graça, mas Deus, em seu infinito amor, como está lá em João 3, né, 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós, né? Então veja, nós merecíamos morte, mas Ele não nos deu o que merecíamos, muito pelo contrário, Ele nos deu a graça, o favor imerecido. 2, Deus não precisa prestar conta de atos a ninguém, visto que não recebe autoridade de nenhum outro ser criado. Veja, mas isso aqui é uma grande verdade. Deus de fato é soberano. Quem é Deus para ter que prestar conta para o homem? Agora volta a dizer, ele quis se revelar ao ser humano. Ele se revelou no passado, de maneira através do ministério profético, se revelou através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, que é a sua revelação à humanidade. Nesse sentido, quando Deus resolve se revelar à humanidade, se revelar aos cristãos, né, uma vez que passam a aceitar Jesus Cristo, então nós, com a sua revelação, com a sua palavra, nós passamos a entender um pouco sobre o trabalhar de Deus em nossas vidas, sobre entender algumas formas que Deus trabalha em nossas vidas, né? Mas mesmo assim, Deus não tem que prestar conta. Agora, Deus gosta de interagir com o ser humano. Volto a dizer, Eliú enfatizou um Deus transcendente, um Deus longe, mas nós vamos para a Bíblia e encontramos os dois. Deus é transcendente, Deus está longe, a ponto de não couber dentro do universo, mas ao mesmo tempo Deus é imanente, Deus está perto e tão pertinho que mora dentro de nós. Então, queridos, Deus não tem que prestar conta, mas Deus sempre interage, Deus sempre se revela ao ser humano, Deus sempre gosta de se tornar conhecido nesse sentido. Deus
procurou, se revelou, ele quis se revelar à humanidade, e nesse sentido Deus gosta de se relacionar com o homem. E isso era desde o início, lá no Jardim do Éden, quando aquela voz chamava Adão e Eva lá ao entardecer, né, e perguntava como é que foi o dia deles e tudo aquilo que você já sabe. Então, desde o início, Deus é um Deus relacional. Então, essa história de que Deus é transcendente, Deus não está nem aí para a sua criatura, isso aí não passa de um verdadeiro engodo. Amém, queridos? Vamos para o terceiro. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade, né? Veja, nesse sentido, irmãos, ele é o provedor da vida humana, ele pode sim, de fato, né, dar a vida e tirar a vida, mas Deus, ele sempre vai buscar, como a própria Bíblia diz, que Deus não tem prazer, por exemplo, na morte do ímpio, né? Veja que Deus, ele sustenta a vida sim, mas Deus também não sai punindo todo mundo, à torta e à direita, no sentido de ir matando todo mundo, como algumas ideologias, aí, como alguns pensadores, né, alguns filósofos pensam, né, que Deus é esse, né, que tem prazer no genocídio, etc, etc. Né? Veja, irmãos, não é por aí. Deus é aquele que sustenta a vida, mas Deus também é um Deus longânimo. Eliú, volta a dizer, enfatizou só a justiça de Deus, né? Mas Deus também é amor, Deus é longânimo, Deus tem prazer com que a sua criatura se volte para Ele, e nesse sentido, Deus está sempre dando oportunidade de a pessoa reconhecer os seus pecados através de Jesus Cristo e se voltar para Deus. E nesse sentido, não existe mais raça, não existe mais judeus, não existe mais gregos, não existe mais gentios, todos são um povo só em Cristo Jesus, né? Então, nesse sentido, Deus sim é aquele que provê tanto a vida humana, né, para todos nós, e também é um Deus que está sempre se voltando para a sua criatura e lhe dando oportunidade. É por isso que você deve enfatizar com os teus alunos que enquanto Jesus Cristo ainda não voltou buscar a sua igreja, todos estão passíveis de perdão, todos estão passíveis de receber essa graça maravilhosa, mas precisam de fato buscarem a Deus, buscarem arrependimento dos seus pecados, buscarem em Deus essa oportunidade de reconhecer os seus pecados. Amém, queridos? Dito isso, vamos para o quarto. Deus, o Todo-Poderoso, não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres, né? Então, nesse sentido, Deus, obviamente, que não faz acepção, lógico que não, né? Deus, ele faz distinção. Alguns ele escolheu para o ministério pastoral, outros para o ensino, outros para ensinar, e vocês conhecem, né, os dons, as ferramentas e tudo aquilo que Deus, ele chama algumas pessoas para áreas e funções específicas. Agora, isso chama-se distinção. Deus distingue alguns para isso, alguns para aqueles outros. Nem todos estarão pregando no púlpito de uma igreja. Alguns, o púlpito dele vai ser lá dentro da empresa dele, vai ser dentro da família dele, né? Então Deus chama alguns para alguns ministérios específicos, né? Então Deus não tem de fato acepções de pessoas, e Deus, com isso, dá a entender que Eliú está querendo dizer que Deus, ele pune, se ele quiser, ele pune o rico, pune o pobre, né? Pune sim, só que, volta a dizer, o Eliú está enfatizando sempre o caráter só da justiça de Deus, enquanto que nós vamos aprender que Deus é justo, sim, Deus pune, sim, mas não no caso de Jó, porque Jó não estava em pecado. Amém, querido? Então, Deus, isso é uma grande verdade, Deus não faz acepção de pessoas. 5. Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem praticar inquiri-los em juízo. Veja, irmãos, Deus, ele de fato, ele é onisciente e conhece os passos e as intenções. Por isso que Jó sabia e tinha, de certa forma, uma certeza, ou uma garantia, ou uma confiança de que Deus iria fazer a sua defesa. Porque os homens, os amigos deles, não conheciam a intenção de Jó, não sabiam a intenção do seu coração. Jó sabia que ele não tinha pecado. E é por isso que
nesse sentido, Jó tinha esperança de que Deus sabia a intenção do seu coração e Deus sabia que Jó não tinha pecado. É por isso que Jó sai em busca desse defensor que iria de fato defendê-lo. E por fim, o 6, ele é justo para punir os maus, né? Então, na cabeça dele, né, ele estava, na cabeça dele, o Jó estava sendo punido porque Jó estava sendo mal, né? Inclusive, a gente vai ver que em algum momento eles desconstroem tudo, né, que Jó fez. Por exemplo, eles vão afirmar que Jó não ajudava a viúva, que Jó não ajudava o pobre, que Jó não era justo. Não, eles vão alegar o contrário. Jó justamente ajudava as viúvas, ajudava os pobres, ajudava o estrangeiro, mas eles vão dizer o contrário. Veja, irmãos, né, que amigos terríveis que Jó tinha, né, ao ponto de dizer o contrário. Então, nesse sentido, Jó estava sendo mal, estava sendo punido por Deus. Ao contrário, Jó estava sendo alvo da soberania de Deus. Jó estava simplesmente sendo um testemunho vivo de que o justo também sofre. Amém, queridos? Vamos para frente? Terceiro ponto, que diz o seguinte: a defesa da soberania de Deus. Veja, aqui ele vai enfatizar, olha, ele encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Veja, ou seja, se Jó queria que Deus viesse ao seu encontro de maneira rápida, de maneira imediata, mas Deus não era obrigado a vir ao encontro de Jó de maneira rápida. Eliú está dizendo assim, olha, você pode espernear, você pode gritar, você pode tentar atrair a atenção de Deus, mas Deus é livre em soberania e ele não está obrigado ao querer do homem. Isso, de fato, é uma verdade, obviamente, né? Não adianta, quando Deus quer trabalhar na vida de um ser humano, na vida de um crente, na vida de um indivíduo, você pode espernear à vontade. Eu me lembrei de um texto aqui, por exemplo, na história da ressurreição de Lázaro, né? Ou melhor, da ressuscitação de Lázaro, né? Quando Maria e Marta mandam chamar Jesus, ele está do outro lado do Rio Jordão, lá Pérea, fazendo aquilo que ele sempre fazia, pregando, fazendo milagre. Veja que quando a notícia chega, olha, aquele que tu amas morreu, as duas irmãs mandaram avisar Jesus. O texto diz que Jesus ficou 2 dias aonde estava. Veja, irmãos, elas queriam, na verdade, que Jesus viesse de imediato. Mas Jesus chega no 4º dia e você conhece a história. Por que Jesus chega no 4º dia? Porque ele queria que o Pai dele fosse glorificado. Ele mesmo disse, essa enfermidade não é para a morte, mas era para a glória de Deus. Então, queridos, tem nesse sentido, quando Deus não vem ao nosso encontro, não nos tira do sofrimento de imediato, é porque a glória dele vai ser manifesta na minha e na tua vida. É por isso que Jó passou tudo que ele passou, porque no final a glória de Deus seria manifestada na vida de Jó. Então, nesse sentido, Deus é especialista em, às vezes, não chegar no momento e na hora que a pessoa deseja, mas Deus sabe o teu e o meu limite, e ele sabe até onde suportamos. Amém, queridos? Então, eu quero destacar aqui, todavia preciso destacar 2 coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Mais uma vez, né, o comentarista aqui é feliz em enfatizar isso, que eles erram em alegar que Jó estava em pecado e estava sendo punido. Não, Jó não estava em pecado, ele estava sendo apenas alvo da soberania de Deus. Em segundo lugar, ele o exalta apenas a justiça de Deus, aquilo que falamos, e não diz nada acerca da sua misericórdia. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor. Veja, a justiça, na visão dos amigos, estava acima do amor, né? O amor, que é um erro crasso, né? Tá aqui, ó. Eu vou repetir. Para o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro crasso, é um erro afirmar isso. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Queridos, aqui, mata a questão. Eles enfatizaram só o Deus irado, um Deus brabo, um Deus que
pune, um Deus que tem prazer em punir o ser humano pelos seus erros. Mas veja, eles esqueceram de João 3,16. Eles esqueceram que Deus é amor, eles esqueceram que Deus é longânimo, eles esqueceram que Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Deus, através do sofrimento, ensina seus filhos, ensina a humanidade a se voltar para Ele. Mas no caso de Jó, o sofrimento não era para Jó se voltar para Deus. Jó já estava com Deus, Jó andava com Deus. Embora que o próprio Jó vai dizer, olha, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de perto, Deus por ter a minha experiência com Ele. Veja, queridos, então eles enfatizam de maneira errônea de que Jó estava sendo punido porque Jó estava em pecado. Não. Jó foi alvo da soberania de Deus, mas, sobretudo, Deus amava Jó e Deus tinha tudo em suas mãos e o sofrimento de Jó, inclusive, já estava com os dias contados. E Jó, lá no capítulo 42, depois nós vamos aprender que Deus restituiu tudo novamente para Jó. Amém, queridos? E agora vamos para, então, o nosso terceiro tópico e vamos caminhando para o fim. Sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Está aqui, ó, primeiro ponto. O caráter pedagógico do sofrimento. Vamos entender agora um pouquinho melhor sobre isso. Então, tinha um caráter pedagógico, né? Está aqui, ó. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e de seus amigos. Elifaz, Bildad e Zofar acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e se recusa em reconhecê-lo. Veja, irmãos, Jó pecou e não queria reconhecer, mas a gente sabe que, voltamos a dizer, e às vezes até parece que a gente se torna redundante, mas é porque justamente os três amigos vão fazer as mesmas as acusações, né? Eliú que é um jovem aqui, diferente dos demais que são mais velhos que Jó. Eliú aqui é mais novo e vem até de uma certa prepotência e arrogância, dizendo assim, olha, eu sou mais sábio que os outros, tu tem que prestar atenção em mim e ouvir o que eu estou dizendo. Então veja, mas ele também enfatizou o mesmo erro que os demais amigos, enfatizando que Jó estava sendo punido por causa do seu pecado, né? E não era o caso. Então está aqui, né? Vamos para o segundo ponto. Adorando a Deus na tormenta. Veja, irmãos, como é difícil adorar a Deus na tormenta, né? Deixa eu ler aqui alguns pontos que eu destaquei. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes. Ilustra de forma poética o pensamento do orador, é uma metáfora da situação do patriarca que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pôde contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Veja, pôde contemplar o caráter do amor de Deus. Irmãos, adorar na tormenta é isso, é você entender que o sofrimento que lhe veio, o sofrimento que você está passando, serve para moldar a sua vida, moldar o seu caráter, te ensinar ricas lições e, sobretudo, glorificar a Deus, né? Tá aqui, ó, Deus estava trabalhando, eu anotei aqui, ó, Deus estava trabalhando na vida de Jó para depois trabalhar com Jó. Veja, Deus queria de certa forma ainda trabalhar ou mudar, quem sabe, alguma coisa em Jó. Deus queria mostrar alguma coisa para Jó no sofrimento, para depois trabalhar com Jó, né? E é assim que Deus faz, irmão. Primeiro Ele trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. E quantos de nós temos dificuldade de entender isso? Quantas vezes a gente às vezes não entende o que estamos passando, mas esse sofrimento, quando sairmos dele, sairemos mais fortes, sairemos transformados, com um testemunho, aliás, para contar e para acrescentar a fé das demais pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho. Então, querido ouvinte, faça isso, entenda que você precisa adorar a Deus na tormenta. Não murmure, não murmure, não faça igual a Israel, que quando Deus leva eles para o deserto, eles estavam a caminho para chegar naquela terra prometida, mas o tempo inteiro estavam murmurando de Deus e não confiaram em Deus, e você sabe o que aconteceu.
aconteceu, né, através da murmuração. Então não faça isso. Troque a tua murmuração por adoração. A tua boca vem adorar a Deus em vez de murmurar. Amém, queridos? E Jó estava com dificuldade de entender isso. Conclusão, queridos. Então, está aqui, ó, né? Vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar Deus, né? Chama Jó de orgulhoso, né? Então Jó estava orgulhoso. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Então Jó, voltamos a dizer, conforme aqui a lição, Jó está sofrendo não por causa do pecado, mas por causa da soberania de Deus, por causa dos planos que Deus tinha para com Jó. Segundo, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar a soberania acima do seu amor, pois, primeiramente, Deus é amor. E, finalmente, ele o vê no sofrimento um papel pedagógico. Dito isso, querido, enfatize isso com os teus alunos. O amor sempre está acima da justiça de Deus. Não é à toa que, se não fosse assim, o próprio Deus não iria enviar o seu único filho para morrer por todo aquele que nele cria. Amém, queridos? Deus te abençoe. Espero que eu tenha podido contribuir com você e te aguardo numa próxima oportunidade. Deus te abençoe.